Bom dia. Bom dia, Rê. Tudo bem? Que bacana, domingo, madrugando. Já tem gente aí. Oi, Úrsula. Que bacana. Cheguei a estar sozinho aqui. Disse, bom, vou gravar igual, né? Porque, enfim. Vamos fazer a nossa parte. Oi, Fran. Oi, Rúbia. Ó, pessoal acordando cedo aí. Que milagre, Rúbia. Tá madrugando no domingo? Exatamente, prioridades. Falou tudo. Deixei tocando uma musiquinha por enquanto. Aí, Xande. Então tá. Vamos lá. Então, né, sempre lembrando. Deixa eu baixar o volume aqui. Então, o que a gente está fazendo? Hoje é Dia dos Pais, né? Então, feliz Dia dos Pais para quem ainda... Enfim, de qualquer forma, se eles não estão presentes nesse plano, estão, de alguma forma, presentes na gente, né? Então, hoje é dia 9 de agosto, né? 2020, esse ano turbulento. E aí, de qualquer forma, um feliz Dia dos Pais. O meu já passou, já foi, faz muito tempo, mais de 20 anos, e foi uma figura incrível na minha vida, assim. Mas então, um feliz Dia dos Pais para vocês. A gente está fazendo então a leitura do Thich Nhat Hanh, né, esse mestre vietnamita, Velho Caminho, as Nuvens Brancas, da editora Bodhigaya, do meu conhecido tradutor Enio Burgos. Tá? Nós estamos fazendo então uma leitura bem interessante da forma como ele vê a história do Buda, né? E a história do budismo em si. E ele faz uma leitura muito original, assim, né? Como eu tenho explicado sempre. E uma leitura original porque ele começa contando já em média res, né? Já começa contando a história através de um personagem, né? Que não é nem um personagem importante na história do budismo, assim. Ele não tem uma relação com o budismo, né? O Swasti. Mas é legal porque mostra como o Buda vê as coisas e olha para as coisas e consegue fazer metáforas para o dia a dia, assim. Esse é o budismo, é tentar fazer com que a gente consiga olhar para as coisas e trazer para o nosso dia a dia. Senão fica um budismo intelectual. Existe o budismo intelectual, né? Que é o que eu estudo, enfim, né? Mas ele não se aproxima da realidade das pessoas. E aqui ele está trazendo para o chão, assim, ó, não, é isso aqui, ó, como é que tu aplica isso? Essa coisa complexa que é o budismo, que é a meditação, né? E agora ele vai falar aqui de novo com Swasti e vai dar uma noção das castas. Isso é muito importante, a noção das castas no budismo, porque é o momento que o Buda quebra com toda uma filosofia da época. Ele simplesmente rompe com a filosofia da época. Então, uma braçada de grama kusha. A grama kusha, eu falei ontem, né? É uma grama que ela tem um crescimento longo, assim, tipo um capim alto, assim, uns 60, 1 metro de altura, em que eles usam para dar comida para os animais, mas o Buda usava para fazer o seu zafu, sua almofada, né? Sentava em cima, lá, moldava tal. Né? Antes de adormecer, Swasti sentou-se entre bambuzais e rememorou os primeiros meses em que havia encontrado o Buda. Tinha 11 anos à época, e sua mãe havia falecido recentemente, deixando-o encarregado de seus 3 filhos pequenos. Lembrando, né, para quem está chegando agora, a gente está falando de 2.600 anos atrás, na Índia, né? Naquela região ali ele já tinha descido, ele já estava em Bodh Gaya, por aquela região, mas ele nasce em Lumbini, que é o Nepal, bem no norte da Índia, na Ásia. A sua irmã mais nova, um bebê, não tinha leite para tomar. Por sorte, um homem da vila, chamado Rambu, contratou Swasti para tratar seus búfalos d'água. 4 búfalos adultos e um filhote. E assim o menino ordenhava a búfala diariamente para alimentar a sua irmãzinha. Ele tratava dos búfalos com o maior zelo, pois sabia que precisava manter seu emprego ou seus irmãos passariam fome.
Imagina, com 11 anos já. Depois, desde a morte do pai, o telhado não tinha sido renovado. E cada vez que chovia, Rupak, o seu irmão, tinha de correr para pôr potes sobre os buracos do teto e reter a água da chuva. Bala contava apenas com 6 anos, mas aprendeu a cozinhar e cuidar da irmãzinha e a juntar lenha na floresta. Embora sendo só uma criança, ela amassava farinha fazendo chapati. Chapati é aquele tipo de pão fininho assim, né, que eles fazem na Índia, que acho que é de arroz, né, de farinha de arroz, para seus irmãos comerem. Raramente eles tinham condições de comprar curry como tempero. Quando Swasti largava os búfalos de volta para nos seus estábulos, a tentadora fragrância do curry proveniente da cozinha de Rambu enchia-lhe a boca d'água. Então está contando como é que era a situação ruim da criança, assim, né? Mergulhando numa atmosfera. O Tishanahan faz isso, assim, para a gente entrar nessa atmosfera, assim, sentir um momento, como é que é a época. E é muito legal isso na literatura. A literatura tem disso, assim. Tu não precisa descrever a Índia 2.600 anos atrás, num vilarejo, não sei o quê. Tu descreve as comidas, tu descreve a forma como as pessoas viviam, tu descreve uma atmosfera. Isso na literatura é muito recorrente, assim. Quando Swati largava os búfalos de volta nos seus estábulos, a tentadora fragrância do curry proveniente da cozinha de Rambu enchia-lhe a boca d'água. Pão mergulhado no molho de carne com curry era um luxo desconhecido desde que o pai havia morrido. As roupas das crianças eram pouco mais que trapos. Swati possuía um único pano de algodão muito gasto. Quando fazia frio, ele se agasalhava com o velho tecido marrom sobre seus ombros. Era curto e desbotado, mas precioso para ele, sem sombra de dúvida. Swasti precisava achar bom pasto para os búfalos, pois se os trouxesse de volta ao estábulo ainda com fome, sabia que apanharia do Sr. Rambu. Então o cara contrata e ainda bate na criança. Né? Além disso, todo fim de tarde, ele tinha de carregar um bom feixe de grama para os búfalos comerem durante a noite. Nessa hora, quando os mosquitos pululam, Swasti acendia o fogo para espantá-los com fumaça. Rambu pagava-o com arroz, farinha e sal a cada 3 dias. Às vezes, Swasti era capaz de levar para casa alguns peixes que pegava às margens do rio Neranjara, e Bala os cozinhava. Certa vez, aí entra o Buda, depois de ter banhado os búfalos e cortado o fardo de grama, Swasti sentiu a necessidade de aquietar-se, sozinho por um momento na fresca floresta, deixando os búfalos pastarem na entrada do bosque. Swasti foi procurar por uma árvore frondosa para descansar. De repente, ele estancou. Havia um homem silenciosamente sentado embaixo de uma árvore pipal. Pipal é essas figueiras, né? A árvore bode, no caso, na Índia. A bode é de despertar, né? A cerca de 5 metros de distância. Swasti o percebeu ali por acaso. Jamais havia visto alguém sentar-se tão majestosamente. As costas do homem estavam perfeitamente eretas, e seus pés repousavam elegantemente sobre suas coxas. Sua postura emanava extrema estabilidade e propósito interior. Seus olhos pareciam estar semicerrados, e suas mãos encurvadas descansavam suavemente em seu colo. Então, uma mão em coxa, né, uma mão em cima da outra. Ele vestia um desbotado manto marrom alaranjado, que deixava seu ombro esquerdo à mostra. Seu corpo irradiava paz, serenidade e majestade. Apenas um olhar sobre ele e Swasti sentiu-se maravilhosamente refeito. Seu coração estremeceu. Ele não compreendia como podia sentir algo tão especial por uma pessoa que nem conhecia, mas permaneceu ali, imóvel, em profundo respeito por longo tempo. O homem abriu os olhos. Ele não viu Swasti, a princípio, enquanto descruzava as pernas e gentilmente massageava seus tornozelos e solas dos pés. Lentamente, ele se levantou e começou a andar, indo na direção oposta. Ainda não havia visto Swasti. Sem fazer ruído, o menino observou o homem dar passos lentos. Aí ele começa o Kinhin, né, que eu expliquei essa semana, a meditação caminhando. Passos lentos, meditativos, pelo chão do bosque. Após 7 ou 8 desses passos, o homem voltou-se e então notou a presença de Swasti. Ele sorriu para o menino. Ninguém, olha só essa situação, aí já está descrevendo o perfil social do momento da Índia, que hoje é bem menos que isso, né? Mas existe ainda. Como se levado por uma força invisível, Swasti correu em direção ao homem,
mas quando estava a poucos passos dele, conteve-se, ao lembrar que não tinha o direito de se aproximar de uma pessoa de casta superior. Pensa isso. Ó. Swashi era um intocável. Não pertencia a nenhuma das 4 castas sociais. Seu pai havia explicado a ele que a casta Brahmani era mais alta. Brahmani é tipo um sacerdote, assim. E pessoas nascidas nesta casta eram sacerdotes e professores que liam e entendiam os Vedas, né, as escrituras, além de fazerem oferendas aos deuses. Quando Brahma, que é um deus, criou a raça humana, o Brahmani originou-se da sua boca, então da sabedoria. Né? A casta Kshatriya foi a casta seguinte. Seus membros podem ocupar posições políticas e militares. O pai do Siddhartha, né, do Buda, ele era então da casta Kshatriya, né, o Suddhodana. Políticos e militares, porquanto tenham se originado das mãos de Brahma. Os membros da casta Vaishya são mercadores, fazendeiros e artesãos provenientes das coxas de Brahma. Os membros da casta Shudra vieram dos pés de Brahma e pertencem à mais baixa entre as 4 castas. Eles fazem apenas serviços braçais, não realizados pelas castas superiores. Os membros das famílias de Swasti, porém, eram intocáveis. Imagina, eles estavam abaixo dos pés de Brahma, né? Bom, não tendo absolutamente nenhuma casta. Eram obrigados a erguer suas casas fora dos limites dos vilarejos e a executarem os piores tipos de serviços, como coletar lixo, espalhar esterco, cavar estradas, alimentar porcos e tratar de búfalos d'água. Cada um devia aceitar a casta na qual havia nascido. As sagradas escrituras ensinavam que a felicidade era a habilidade de aceitar a própria posição social. Esse é um momento que dá um rompante, assim, porque o Buda ele sai de uma casta, né, sai da casta que é dos militares ali, dos reis, né, e ele rompe com aquilo. Ele vai então ficar 6 anos na floresta estudando, ele estuda com vários brahmanes e percebe que aquilo tinha um problema naquele tipo de estudo, e ele desenvolve então a iluminação, né? Ele vai entender a originação dependente, que é um tipo de ensinamento, que não vou passar aqui, que é totalmente único assim, no mundo até hoje, é estudado ininterruptamente, né, por todo mundo, inclusive por todas as religiões, né, para tentar entender a sacada do Buda. Né? Mas o que ele faz? Ele chega e rompe com isso. Ele diz, não faz nenhum sentido, né, ser intocável. As pessoas tocavam numa pessoa como Swasti, por exemplo, eram mortas. Né, não podia, porque contaminava toda uma geração, daquela geração e os próximos renascimentos. E o Buda chega e diz, não, é um ser humano como qualquer outro. Não existe diferença, e não existe. Né? Então não existe isso assim. E ele chega e rompe com isso. Imagina na época, ele fazer esse rompimento, ter a coragem, a primeira pessoa no mundo a fazer isso, né, ter essa coragem, o quanto ele não foi perseguido. Ele foi perseguido por várias pessoas que tentaram matar ele muitas vezes. Se um intocável como Swasti tocasse uma pessoa de casta superior, ele poderia ser surrado. No vilarejo de Uruvela, um intocável havia sido espancado severamente por ter posto a mão num Brahmane. Um Brahmane, ou Kshatriya, tocado por um intocável era considerado impuro ou contaminado e tinha de voltar para casa a fim de jejuar e penitenciar por várias semanas de modo a purificar-se. Sempre que Swasti levava os búfalos de volta, passava maus bocados para conseguir evitar passar perto de alguém de casta superior na estrada, ou chegar na casa de Rambu. Parecia Swasti que mesmo os búfalos eram mais afortunados do que ele, porque um Brahmana podia tocar um búfalo sem ficar maculado. Mesmo se, sem ser por sua culpa, uma pessoa de casta maior acidentalmente roçasse em um intocável, esse último poderia ser brutalmente castigado. Pensa que horrível isso, assim. No caso, diante de Swasti estava um homem encantador, e era evidente, por sua postura, tratar-se de alguém que não partilhava da mesma casta social. Certamente uma pessoa com um sorriso tão gentil e tolerante não bateria em Swasti, mesmo que lhe o tocasse. Mas Swasti não queria ser causador de contaminação de alguém tão especial, e por isso o menino gelou quando estava a poucos passos daquele homem. Percebendo a hesitação da criança, o homem foi ao seu encontro. Swasti deu passos para trás a fim de evitar o contato com ele, porém o homem foi mais rápido e, num piscar de olhos, agarrou o ombro de Swasti com sua mão esquerda. Com a mão direita acariciou ternamente, afagando a cabeça do garoto.
Swasti ficou imóvel. Ninguém jamais o havia tocado de modo tão gentil e afetivo, o que o deixou de repente paralisado, praticamente em pânico. Não tenha medo, criança, disse o homem com voz cálida e confiante. Ao som daquela voz, o medo de Swasti desapareceu. Ele levantou sua cabeça e correspondeu ao sorriso terno e acolhedor. Depois de hesitar por um momento, gaguejou: eu gosto muito do senhor. Ele nunca tinha visto, nada parecido. O homem ergueu o queixo de Swasti com a mão e olhou nos olhos do menino. Eu também gosto de você. Você mora aqui perto? Swasti não respondeu. Pegou na mão esquerda do homem com as duas mãos e perguntou sobre aquilo que o perturbava. Quando toca em você assim, você não fica impuro? Olha que momento, O homem riu-se, balançou a cabeça. Absolutamente não, criança. Você é um ser humano e eu sou um ser humano. Você não pode me deixar impuro. Não dê ouvido ao que as pessoas falam por aí. Ele tomou Swasti pela mão e andou com ele até a beira do bosque. Os búfalos da água ainda pastavam pacificamente. O homem olhou para Swasti e disse: você é o tratador desses búfalos? E esse deve ser o pasto que cortou para eles jantarem, não? Qual é o seu nome? Sua casa é aqui perto? O Buda era muito curioso, pelo jeito. Swasti respondeu polidamente: sim, senhor, cuido desses 4 búfalos e daquela bezerra. Este é o pasto que cortei. Meu nome é Swasti e moro no outro lado do rio, pouco depois do vilarejo de Uruvela. Por favor, senhor, qual é o seu nome e onde mora? Você poderia me dizer? O homem respondeu com gentileza: certamente, meu nome é Siddhartha, minha casa é muito distante, mas no momento estou morando nesta floresta. Você é um eremita? Siddhartha balançou a cabeça afirmativamente. Swasti sabia que eremitas eram homens que geralmente moravam e meditavam no topo das montanhas. Embora tivesse recém se encontrado e trocado não mais do que umas poucas palavras, Swasti sentiu uma calorosa ligação com seu novo amigo. Em Uruvela, ninguém nunca o havia tratado de modo tão amigável, ou falado a ele com tanta candura. Uma grande felicidade aflorou de dentro dele, e de alguma maneira ele desejava expressar sua alegria. Se ao menos tivesse um presente para dar a Siddhartha. Ele não possuía, todavia, sequer uma mísera moeda nos bolsos, nem um pedaço de cana-de-açúcar ou doce. O que poderia oferecer? Ele não tinha nada, mas se encheu de coragem para dizer: Senhor, eu desejava ter algo para dar-lhe de presente, mas não tenho nada. É muito importante isso, não é só na Índia, mas quando tu alimenta um ser desses que está buscando a iluminação, que já é um iluminado, ou qualquer pessoa que esteja no lado espiritual, o que vocês estão fazendo agora aqui? Vocês estão alimentando essa minha busca, esse meu caminho, essa minha escolha, Quando vocês fazem isso, vocês estão me alimentando, vocês estão fazendo uma doação. E fazer essa doação do tempo de vocês para uma pessoa que está no caminho, que já está no caminho há muito tempo, como eu, que sou um preceitado, enfim, vocês estão naturalmente recebendo méritos, estão quebrando e estão purificando o karma de vocês, querendo ou não, acreditando ou não nisso. O que é o karma? O karma são ações positivas e negativas. Cada vez que vocês estão aqui ouvindo, estão propagando o que eu estou falando, e outras pessoas estão propagando isso, vocês estão purificando as suas ações, gerando ações positivas no mundo, porque eu vou continuar fazendo isso, vocês estão me incentivando, que eu continue fazendo bem. O que poderia oferecer? Siddhartha olhou para Swasti e riu. Mas você tem sim, você tem algo que eu apreciaria sobremaneira, completou o homem. Eu tenho. Siddhartha apontou para a pilha de grama cussa. Aquela grama que você cortou para dar para búfalos é macia e cheirosa. Eu fui pesquisar, essa grama ela tem um cheiro mesmo, assim, um cheiro adocicado, parece. Aqui no Brasil não tem esse tipo de grama. Se pudesse me dar alguns punhados dela, eu poderia fazer uma almofada para meditar sob a árvore. Isso me deixaria muito feliz. Os olhos de Swasti brilharam. Ele correu para a pilha de capim, juntou uma grande braçada e ofereceu a Siddhartha. Eu recém cortei, rio abaixo. Por favor, aceite-a. Facilmente posso conseguir mais para os búfalos. Siddhartha juntou as mãos com um botão de lótus e, aceitando o presente, falou: Você é um menino muito bom, eu agradeço. Vá e corte mais um pouco de pasto para os seus búfalos antes que fique tarde. Se tiver chance, por favor, venha me ver amanhã à tarde novamente na floresta. O jovem Swasti inclinou, porque ele ficava na floresta meditando e era muito comum, depois mais adiante um livro vai falar sobre isso, assim.
As crianças se juntavam em volta e ele ficava contando histórias, né? O jovem Swasti inclinou a cabeça em despedida e permaneceu de pé observando Siddhartha desaparecer ao entrar na floresta. Então ele apanhou a sua pequena foice e dirigiu-se para a praia com seu coração transbordante de bons sentimentos. Eram os primeiros dias de outono. A grama cussa ainda estava macia e sua foice estava bem afiada. Não demorou muito até que Swasti tivesse cortado outra grande braçada de grama. Swasti levou os búfalos para a casa de Rambu, conduziu-os por uma parte rasa do rio Neranjara. A bezerra relutou em deixar o doce pasto ao longo da margem, e o menino teve de insistir um pouco com ela. O fardo de pasto em seu ombro não era mais pesado, e Swasti saiu saltitando através do rio junto com os búfalos. Então é isso, né? São sempre capítulos curtinhos, mas que vai dando uma ideia da complexidade da organização social, né? Então a gente começa a ver assim, e é importante que vocês escutem isso e comecem a fazer as comparações com os dias de hoje, assim, né? Como é que a gente está tratando essas pessoas, assim, né? Ontem, né, teve um caso de um cara num condomínio que destratou um rapaz, um motoboy, né? E se vê ainda as posições de castas superiores com as castas inferiores, né, que chamam de inferiores, como o motoboy tá ali. Então a pessoa achando que aquele ser é inferior, assim, né? Vem aqui me servir, né? E ele mostrava assim a pele, minha pele, veja a cor da minha pele. Poxa, a cor da pele é melanina, melanina, né? Melanina é outra coisa, melanina, né? É só isso, não tem nada, tá? Tá tudo bem. Então, gente, é isso. Amanhã, segunda-feira, a gente vai ler então outro capítulo e aí a gente continua essa história linda, que é sobre a história do Buda e o Dharma e os ensinamentos. Ao passar do tempo, assim, o livro vai ficando um pouco mais complexo, porque ele começa a dar os ensinamentos, né? E vai ficando bem complexo. Mas bem bacana, a gente vai tentando clarear um pouquinho para vocês, assim, essa é a ideia. Então, Despertar com Dharma, convidem os amigos, convidem as pessoas e que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Muito obrigado.